Você muito provavelmente já esbarrou com alguma loli em algum anime ou mangá. Aquela criança que fica em umas posições meio esquisitas, cenas que com certeza até para adultos seria algo 18+, algo com um quê de sexualidade. Mas por que vemos esses tipos de personagens em animes? Por que o Japão tem obras que sexualizam crianças? E quando não são crianças, são mulheres mais velhas se portando como crianças de uma forma infantilizada. E isso para poder atender a demanda de um público chamado lolicon. Qual a relação dessa obra com a cultura japonesa? Por que eles fazem isso? Será que os japoneses têm alguma tara com criança? Bora nesse vídeo conversar porque tem tanto anime e mangá sobre as lolis. Antes de eu entrar a fundo nesse vídeo, eu preciso avisar vocês que aqui eu vou debater um tema bem pesado e que pode dar gatilho para muitas pessoas. Então, se você é uma pessoa que tem alguma chance de se sentir desconfortável com esse vídeo, sugiro você deixar para a próxima, ou até se começar a ficar desconfortável, fecha e tá tudo bem. Então quem ficou, bora lá. Provavelmente você já sabe a origem do termo loli ou lolicon, mas eu preciso começar com isso para poder contextualizar quem não sabe tá assistindo esse vídeo aqui. Lolitas, ou as famosas lolis, é um termo que vem de uma obra de um russo. O livro conta a história de um professor de meia idade, por volta dos 40 anos, que tem um relacionamento com uma garota de 12 anos de idade. Na história contada no livro, o próprio personagem assume que ele tem atração por garotas de 8 a 15 anos mais ou menos, e que ele consumava o ato dele com essa menina chamada Lolita, que tinha apenas 12, sendo sua namorada ou algo mais ou menos assim. Não vou entrar aqui em detalhes sobre essa história porque não é o foco do vídeo, mas eu preciso que você entenda da onde que vem esse termo, porque a partir dessa obra então o termo loli passa a ser adotado para obras que envolvam meninas de 4 a 12 anos e o termo shota para quando envolve menino. E já as pessoas que consomem obras que envolvam lolis e shotas são chamados de lolicon. Mas o que uma obra da Rússia tem a ver com o Japão e os animes e mangás? Apesar da obra russa ser ela que nomeia o termo, no Japão a pornografia infantil só foi proibida de fato em 2014, excluindo mangás e animes. Eles ainda podem ter. Ou seja, fetiches envolvendo crianças é permitido lá há vários e vários anos, e indiretamente até hoje. Até o ano de 2014, os japoneses podiam possuir materiais pornográficos explícitos envolvendo crianças, filmes, fotos e coisas do tipo. Apesar de na década de 90 já ser proibido a produção desse material, ainda assim eles podiam portar e revender o que já existia. E em 2014 uma lei foi sancionada que impedia que você produzisse novos materiais envolvendo crianças. Mas desenhos, no caso mangás e animes, ainda podem ser produzidos. E eu digo podem porque ainda não foi criada uma lei impedindo em relação a desenhos. Mas em 2014 as pessoas foram obrigadas a passar a descartar os seus materiais que não fossem animações, vídeos, fotos e afins. Elas tinham que ser jogadas fora, senão elas seriam presas. Para quem assistiu o meu vídeo sobre incesto, tem uma noção de como que a sexualidade é uma coisa muito complicada para os japoneses, ao mesmo tempo que é cultural a retratação para eles. Nos anos 1700 você já encontrava várias pinturas envolvendo a sexualidade dos japoneses, inclusive coisas com polvos e tentáculos. Ou seja, o Japão possui uma história conturbada com a sua sexualidade. Para você ter uma noção, somente em junho de 2023 o Japão sancionou uma lei que passou a ser crime adultos terem relacionamentos com menores de 16 anos. Antes dessa lei, garotas e garotos de 13 anos de idade já podiam ter atos consentidos com esses adultos. Inclusive eu encontrei relatos na internet de uma normalização de relacionamento justamente desses adultos com pessoas de 13, 14 anos. Deles comentarem que eles namoram e, entre aspas, o pessoal achar isso uma coisa normal. Lembrando que todo o material de referência que eu utilizei na criação desse vídeo, inclusive esse relato que eu acabei de comentar com vocês, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Essa mesma lei de 2023, inclusive, passa a condenar atos de relação sexuais envolvendo pessoas que não tinham capacidade de decidir se queriam ou não ter aquela relação. É isso mesmo que você entendeu. Para ser considerado, basicamente a pessoa tinha que lutar para se defender. E não era tipo assim, só falar não, não quero e tentar se defender, não.
a pessoa tinha que lutar mesmo. Tem registro de vítimas que o agressor não foi punido porque a vítima não se defendeu o suficiente. Ou seja, legalmente a vítima era culpada por não ter se defendido. Mas agora, desde 2023, passou sim a ser crime qualquer tipo de relação não consentida, independente da pessoa lutar ou não, ela estar consciente ou não. Mas agora bora voltar para 2014, essa primeira lei que começou a trabalhar com materiais envolvendo pedo. Como eu comentei, essa lei restringia qualquer material que existisse em crianças de verdade. Filmagens, fotografias, revistas, tudo que envolvesse uma criança real passou a ser proibido e as pessoas tinham que descartar esse material. Mas animes e mangás não foram proibidos porque, segundo eles, é liberdade de expressão e não envolve alguém que de fato existiu. E esse foi o argumento utilizado pela Associação de Caricatura do Japão. Ou seja, como não era uma pessoa de verdade, pra eles tá tudo bem, é só imaginação mesmo. Mas deixando claro, não é todo japonês que pensa assim. Inclusive existem instituições e ONGs que lutam contra a exploração de qualquer tipo de conteúdo infantil. Inclusive um representante de uma dessas organizações cita que acha que esse tipo de material, mesmo que animado, desenho, incita ao ato. Porque muitos predadores utilizam esse material para poder mostrar as suas vítimas e mostrar aquelas que é normal, que acontece, e incentivar que aquilo aconteça. Aqui a gente inclusive poderia entrar numa discussão sobre se consumir esse tipo de material, mesmo em desenho, se realmente instiga ou não as pessoas. Mas eu vou te contar brevemente sobre um caso de um japonês, o Tsutomu Miyazaki. Esse rapaz era um otaku extremamente viciado em mangás, e que aos poucos ele foi subindo os degraus de conteúdos que ele consumia, se é que você tá me entendendo. Até que um dia ele cometeu o seu primeiro crime envolvendo uma garota de 4 anos de idade. Esse cara, ele tinha realmente vários problemas em vários níveis diferentes, principalmente mentais. Você pode inclusive falar pra mim que eu tô entrando na mesma discussão em relação a quem joga GTA é um assassino, ou assassinos que foram presos e descobriram que eles jogavam GTA. E que nem todo mundo que consome GTA de fato é um assassino. Mas as estatísticas do Japão mostram pra gente que o abuso infantil vem crescendo nos últimos anos. Além do mais, pessoas que recebem tratamento de pedo, elas recebem um tratamento envolvendo justamente diminuir o desejo. Não é dando mais material para que ele consuma e fique saciado. É trabalhado com psicólogos, o mental deles, é trabalhado no hormonal para que o desejo não venha. E aqui eu deixo o meu ponto de vista, que é que se você sente qualquer tipo de atração ou desejo assistindo essas obras envolvendo lolis e shotas, eu realmente recomendo que você busque ajuda profissional. Existem pessoas que vão poder te ajudar com isso, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, porque no meu ponto de vista, sentir atração por crianças é pedo. Você pode até inclusive agora estar pensando, se o Japão já está avançando, criando leis contra a pornografia infantil, leis que vão contra pessoas que cometem o ato de abusar de outras, por que que o mangá e anime não tá também entrando nessa discussão? E aí vale lembrar que animes e mangás de lolis e shotas movimentam um mercado milionário no Japão. São vendidos em prateleiras abertas com coisas explícitas. E o que eles fazem é botar algumas censuras na capa, igual cigarro bota no verso que fumar dá câncer. Mas não impede ninguém de consumir. Ah, mas é um anime de uma mulher de 1000 anos de idade que tá no corpo de uma menina. Brother, o corpo é de uma menina, independente de quem tá lá dentro. É uma garota. Quem assistiu Invencível sabe da discussão que inclusive tem dentro da obra sobre isso. Mas em meio a minhas pesquisas e os relatos que eu encontrei dos japoneses, essa situação não para por aí. Diferente do Brasil, que as meninas desde cedo elas querem se tornar mulherões, porque pra gente o ápice sexual é a mulher mais velha e empoderada, no Japão o ápice sexual da mulher, da feminilidade, é ela justamente ser novinha, ser infantilizada. No Japão, quanto mais velhas as mulheres ficam, mais elas tendem a se rejuvenescer, mais elas tendem a trabalhar esse lance de ser fofinha, com seu interesse romântico, ou até com outras pessoas, para poder ser mais aceita. É como se o infantil fosse o nosso mulherão daqui do Brasil. Enquanto as mulheres mais novas aqui querem ficar mais velhas, as mais velhas lá querem ficar mais novas.
Lá elas raspam o braço e tentam tirar o máximo possível do pelo do corpo, menos lá. Falam com voz fofa, agem de forma criancinha, meio fofinha. Os seus sexy shops, inclusive, possuem produtos justamente para essa linha mais infantilizada, envolvendo travesseiros, bonecos, robôs, peças específicas envolvendo a temática e a representação de um ser infantil. Ou seja, o kawaii que a gente vê aqui como fofinho, lá tem uma camada de sexualidade. Uma coisa que eu achei um pouco estranho que eu encontrei no meio das pesquisas é o conceito de cafés, em que garotas jovens de 15 e 16 anos recebem para poder ir a cafés, se sentarem do lado de homens mais velhos para poder ficar meia hora mais ou menos conversando com eles. E aí você pode até virar para mim e falar: pô, Art, mas esse negócio de café é um negócio mais assim submundo, negócio menos barulhento, que quase ninguém vê. Mas e as idols? Se a gente der uma observada, as idols são puramente cafés a céu aberto. Essa cultura idol envolve mulheres que têm que se portar como meninas, como puras, como bonequinhas, que estão lá para serem vitrine de desejo dos seus fãs, que são em sua grande parte homens velhos. Aí você pode até pensar, mas as idols eles só estão vendo. Engano seu. Em eventos de idol, inclusive, eles fazem filas gigantes para poder apertar a mão dessas idols. Eles compram CDs, pagam e afins só para ter o mínimo de contato com essas mulheres. E para quem entende um pouco da história japonesa, sabe que o aperto de mão por muitos anos foi algo mais íntimo. E casos envolvendo stalkers e coisas bem complicadas com essas idols já aconteceram aos montes. Inclusive já comentei sobre alguns nos shorts que eu tenho aqui no canal. Até casos de idols sendo punidas por não serem fofinhas e não se preservarem, por terem relacionamentos com homens, já aconteceram. Apesar de existirem estudos tentando normalizar as lolis, inclusive aqui no Brasil, comparando eles como obra de violência explícita, para nossa cultura isso é algo muito impactante. Para nossa cultura, o desejo sexual por crianças é algo muito impactante e repudiado. E para mim, doentio. Ou seja, diferente do incesto, que pro japonês é um tabu e algo complicado de se discutir, o conceito de lolis e sexualização infantil é algo comum. E o que a gente vê nos animes e mangás é apenas uma pequena parte mesmo do mercado que existe por trás das lolis e shotas. Porque lá a cultura deles normaliza o relacionamento entre adultos e menores. E por mais que exista tanto uma pressão da ONU quanto de algumas ONGs japonesas para poder lidar com isso, para poder proibir materiais do tipo, poder criar leis mais punitivas, há um mercado muito forte no Japão com isso. E também a cultura deles. Mais uma vez, não precisa confiar em tudo que eu disse aqui. Fiquem à vontade para ler os materiais de referência que eu tô deixando fixado aqui. Eu não sei bem como terminar esse vídeo. Se inscreve se quiser receber mais conteúdos envolvendo cultura japonesa, animes e mangás e a relação entre eles. E é isso. Fui.